Jefté aparece nas páginas de Juízes como um homem marcado pela rejeição desde o início. Filho de uma prostituta, foi expulso de casa pelos irmãos legítimos que não o queriam como herdeiro. Viveu na terra de Tobi, reunido a homens considerados vadios, e dali construiu sua história à margem da sociedade. Sua vida já começava envolta em dor, exclusão e silêncio. Era o improvável que Deus estava prestes a levantar para cumprir um propósito. Quando Israel foi oprimido pelos amonitas, os anciãos buscaram justamente aquele que haviam desprezado. Jefté, o rejeitado, agora se tornava o escolhido para libertar a nação. O contraste é marcante. O que os homens jogam fora, Deus levanta para a sua obra. Mas o coração de Jefté ainda carregava inseguranças, e isso definiria seus próximos passos. O medo de perder o controle o levou a um ato impensado. Antes da batalha, Jefté faz um voto diante do Senhor. Palavras que pareciam piedosas, mas que se revelariam desastrosas. Ele declara: se entregares os amonitas em minhas mãos, o que sair primeiro da porta da minha casa será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Essa frase ecoa como prenúncio de tragédia, pois não havia limites claros para sua promessa. Naquele momento, Jefté acreditava estar sendo espiritual, mas estava apenas negociando. Ao invés de confiar plenamente em Deus, decidiu impor uma condição. Fez um pacto de palavras precipitadas, sem medir consequências. A Bíblia deixa esse detalhe em suspense, criando uma sensação de que algo terrível se aproximava. O voto que parecia devoção se tornaria o ponto mais polêmico de sua vida. O céu permaneceu em silêncio. Diferente da história de Abraão, não houve voz que interrompesse, nem sinal divino que corrigisse. A narrativa avança e a guerra começa, carregando consigo a sombra do que estava por vir. Esse mistério já prepara o leitor para uma revelação chocante, daquelas que a Bíblia guarda de forma quase escondida, mas que transforma a fé em reflexão profunda. A guerra contra os amonitas foi sangrenta e devastadora, mas a mão de Deus esteve com Jefté. Israel saiu vitorioso e a nação celebrou o triunfo do improvável juiz. O povo o via agora como herói, e sua liderança ganhava respeito. Mas o coração dele não estava leve, pois havia algo maior pesando sobre sua alma, o voto insensato feito antes da batalha. Cada passo de retorno para casa trazia um aperto no peito. O que sairá pela porta? Será algo simples ou algo doloroso? Essa dúvida o acompanhava como uma sombra, transformando a vitória em agonia. Era como se cada sorriso de comemoração fosse sufocado por um medo oculto, um temor silencioso de que a promessa cobraria um preço inimaginável. Diferente de Abraão com Isaque, não houve intervenção sobrenatural para impedir o desfecho. O silêncio divino cria um clima de suspense perturbador. Não há voz que diga, não estendas a tua mão, apenas a expectativa de que as consequências virão. É como se a Escritura quisesse mostrar que, às vezes, a dor nasce não da vontade de Deus, mas da precipitação humana. O povo celebrava, mas o coração de Jefté sangrava. O triunfo que deveria trazer honra e alívio se tornava peso e tormento. A espada que venceu o inimigo não conseguia vencer o medo interior. Aquilo que deveria ser um cântico de vitória se transformava em um lamento sufocado. A alegria do povo contrastava com a angústia de seu líder. Essa dualidade é uma das marcas mais fortes da narrativa. Enquanto Israel sorria, Jefté chorava em silêncio. O voto que parecia uma demonstração de fé, na verdade, se tornava uma armadilha mortal. Era um triunfo manchado, um presente embrulhado em dor. Essa tensão prepara o cenário para uma revelação ainda mais dura e misteriosa. Quando Jefté finalmente retorna para sua casa, a cena que o espera é surpreendente e devastadora. Não é um servo comum, nem um animal qualquer que sai pela porta. É sua própria filha, sua única filha, que corre ao encontro do pai. Ela aparece dançando ao som de tamborins, celebrando a vitória conquistada.
O contraste entre alegria e tragédia se torna insuportável. A Bíblia faz questão de destacar que ela era filha única. Esse detalhe aumenta ainda mais a dor da narrativa, pois a descendência de Jefté terminaria ali. A jovem não carrega nome, permanece oculta no anonimato, como se o silêncio sobre sua identidade ecoasse o silêncio divino diante daquele voto. Sua alegria inocente se torna o peso mais cruel do destino. O pai, ao vê-la, rasga suas vestes em desespero. O luto se mistura ao triunfo e a vitória se transforma em tragédia instantânea. Jefté grita: "Ai de mim, minha filha, tu me prostras por completo." Ele reconhece que sua promessa trouxe ruína para dentro de sua casa. A dor de um pai explode em lágrimas diante da inocência sacrificada. Essa cena é uma das mais impactantes de toda a Escritura. Enquanto em outros relatos Deus interrompe sacrifícios humanos, aqui não há anjo, não há voz, não há substituto. O silêncio de Deus ecoa mais alto do que 1000 palavras. O contraste com Abraão e Isaque é gritante. No caso de Jefté, não houve livramento. O voto o aprisionou. O que deveria ser um reencontro feliz se tornou uma sentença de morte. A filha, que saiu para celebrar, agora se tornava a própria oferta. Esse momento marca o coração do leitor e traz uma pergunta inquietante: até onde nossas palavras podem nos levar? O voto precipitado de Jefté agora tinha rosto, tinha lágrimas, tinha tamborins transformados em luto. Diante da revelação trágica, a filha de Jefté não reage com revolta, mas com uma calma impressionante. Suas palavras revelam submissão a Deus e ao pai, mesmo diante do destino que a aguardava. Ela aceita que o voto precisa ser cumprido, mas faz um pedido que carrega tanto dor quanto dignidade. É um detalhe pouco lembrado, mas cheio de significado espiritual e humano. Ela pede 2 meses para ir às montanhas chorar sua virgindade com suas amigas. Esse pedido mostra o peso cultural da época. Não era apenas a vida que seria tirada, mas também o futuro, a possibilidade de gerar descendência e perpetuar o nome da família. Para uma jovem israelita, morrer sem filhos era algo ainda mais doloroso. O silêncio do texto amplia a dramaticidade dessa escolha. O contraste aqui é poderoso. Enquanto os inimigos foram vencidos com força e espada, a filha de Jefté enfrenta sua luta com lágrimas e resignação. Não há armas, apenas choro. Não há vitória humana, apenas despedida. Sua atitude reflete coragem diante de um destino cruel, e sua história se torna símbolo de entrega silenciosa. Ela não grita contra Deus, não amaldiçoa seu pai, apenas chora com dignidade. Esse detalhe, muitas vezes esquecido, é chocante. Não se trata apenas de uma jovem morrendo, mas de uma jovem que morre sem experimentar a vida em sua plenitude. Não houve casamento, não houve filhos, não houve futuro. Tudo foi interrompido pelo peso de palavras ditas em um momento de medo. O drama é ampliado pelo silêncio das Escrituras, que apenas registra sua obediência. Assim, a filha de Jefté sobe as montanhas, acompanhada por amigas que compartilham seu luto. Lá, durante 2 meses, seu choro ecoa nas colinas de Israel. Não são apenas lágrimas de despedida, mas de sonhos que nunca seriam realizados. O que deveria ser festa e dança transformou-se em lamentação. O pedido da filha se torna memória coletiva e, até hoje, símbolo de uma dor misteriosa e profunda. Após os 2 meses de choro e despedida, a jovem retorna para a casa de seu pai. Ela não foge, não se esconde, não tenta escapar da sentença que pesava sobre si. Sua atitude é de aceitação, e essa entrega silenciosa amplifica ainda mais a dramaticidade da cena. O texto bíblico afirma com simplicidade perturbadora: Jefté cumpriu o voto que havia feito. Nenhuma intervenção divina foi registrada. Essa ausência de milagre choca o leitor. Em outros momentos, Deus impede sacrifícios humanos, mas aqui o céu permanece em silêncio. A história cria um contraste com a narrativa de Abraão e Isaque.
Naquele episódio, um anjo interveio e proveu um cordeiro. Mas na história da filha de Jefté, não houve substituto, não houve escape, não houve voz celestial. Apenas o cumprimento do voto precipitado. O silêncio das Escrituras abre espaço para debates até hoje. Alguns estudiosos defendem que a jovem foi sacrificada literalmente, como um holocausto humano. Outros acreditam que ela tenha sido consagrada ao Senhor para viver em virgindade perpétua. Ambas as interpretações carregam peso e mistério. Mas, de qualquer forma, o resultado é trágico. Jefté perdeu sua filha única por causa de sua própria promessa. Esse episódio se torna uma das passagens mais polêmicas da Bíblia. A memória da filha de Jefté foi preservada em Israel de forma singular. O livro de Juízes relata que, ano após ano, as jovens de Israel iam às montanhas chorar a memória da filha de Jefté. Não era apenas luto pessoal, mas um memorial coletivo, uma lembrança de que uma promessa mal feita pode custar vidas. O que deveria ser motivo de celebração pela vitória se converteu em dor eterna. Jefté ganhou respeito militar, mas perdeu sua descendência. Conquistou inimigos, mas destruiu seu lar. O contraste é cruel. A espada que derrotou os amonitas não pôde impedir o próprio coração de ser atravessado pelo peso do voto. Assim, o sacrifício de sua filha se tornou símbolo de tragédia, mistério e reflexão para todas as gerações. A Bíblia não detalha os sentimentos de Jefté após cumprir o voto, mas é impossível não imaginar o peso que carregou. Ele, que fora rejeitado pela família desde jovem, agora se via marcado por outra dor: perder sua única filha pelas próprias palavras. A vitória que deveria coroar sua vida tornou-se a lembrança mais amarga de sua existência. Era o triunfo manchado por lágrimas. O coração de Jefté certamente sangrava em silêncio. Não havia festa capaz de apagar o vazio deixado pela filha. Não havia honra militar capaz de preencher a ausência da herdeira que nunca teria descendentes. O eco do riso transformou-se em lamento. A memória das danças com tamborins foi substituída pela visão de um sacrifício desnecessário. O peso do voto tornou-se sua maior derrota. Enquanto o povo via em Jefté um herói, dentro de sua casa habitava a lembrança de uma tragédia. O juiz de Israel carregava nas costas o fardo de uma decisão precipitada. Ele venceu os inimigos, mas não venceu a si mesmo. A glória nacional escondia a ruína pessoal. Assim, sua história ecoa não apenas como relato histórico, mas como lição espiritual de consequências dolorosas. Esse silêncio em torno de seus sentimentos talvez seja proposital. A Bíblia mostra que nem sempre os líderes são poupados das dores que suas escolhas geram. Jefté nos lembra que promessas feitas no calor da emoção podem custar tudo. Sua vida é uma advertência viva. Não se deve usar votos como moeda de troca com Deus. O Senhor não deseja sacrifícios insensatos, mas corações obedientes. A dor de Jefté atravessa gerações como mistério e reflexão. Ele não é lembrado apenas como juiz que venceu os amonitas, mas como pai que perdeu sua filha por causa de um voto. Essa dualidade marca sua trajetória de forma definitiva. Sua história nos chama a pensar: quantas vezes colocamos em risco o que mais amamos por causa de palavras ditas sem sabedoria? Essa é a cicatriz eterna de Jefté. A história da filha de Jefté continua sendo uma das mais misteriosas de toda a Escritura. O silêncio do céu nesse episódio contrasta com tantos outros momentos em que Deus interveio. Por que não houve livramento? Por que não surgiu um anjo como no Monte Moriá com Abraão e Isaque? Essas perguntas permanecem sem resposta, e justamente por isso a narrativa ecoa como um chamado ao temor e à prudência. Muitos estudiosos apontam que o erro de Jefté não foi lutar pela fé, mas negociar com ela. Sua promessa não partiu de confiança, mas de insegurança. Em vez de descansar na certeza de que Deus daria a vitória, decidiu amarrar sua fé a uma barganha. Esse detalhe mostra que até homens levantados por Deus podem tropeçar na precipitação. O voto não agradou ao Senhor,
mas trouxe consequências irreversíveis. O episódio revela também como a religiosidade pode ser perigosa. Quantas pessoas, até hoje, confundem fé com troca? Quantos fazem promessas no desespero, sem compreender que Deus não precisa de sacrifícios humanos, mas de entrega sincera? A filha de Jefté se torna, assim, um alerta vivo de que palavras ditas sem sabedoria podem aprisionar destinos e marcar famílias para sempre. O mistério se aprofunda porque a Bíblia não oferece uma explicação direta. Ela apenas narra os fatos, deixando-nos diante de um silêncio que grita. Esse silêncio é pedagógico. Ensina que nem tudo precisa ser explicado, mas tudo deve ser ponderado. Não são apenas os grandes pecados que destroem vidas, mas também as decisões precipitadas, tomadas sem discernimento espiritual. Essa é a lição oculta na tragédia de Jefté. A reflexão final que essa parte nos deixa é clara. Cuidado com os votos que fazemos. Nem toda promessa é agradável a Deus, e muitas vezes o que Ele espera não é uma oferta dramática, mas um coração humilde e obediente. A filha de Jefté se torna símbolo de um destino selado por palavras malditas. E sua memória ainda nos convida a refletir sobre a seriedade de nossas próprias declarações diante do Senhor. A filha de Jefté permanece sem nome nas Escrituras, e talvez esse detalhe não seja acidental. Ela representa tantas histórias de dor anônima, tantos sacrifícios silenciosos que nunca foram lembrados pelo mundo. Seu anonimato é um eco do mistério, um retrato daquilo que a fé humana, mal direcionada, pode causar. A ausência de seu nome é também o grito daquilo que nunca deveria ter acontecido. Essa narrativa revela que Deus não exige votos desesperados para agir. Ele é soberano e poderoso, e não depende de nossas barganhas. A tragédia de Jefté nos mostra que a verdadeira fé é confiança sem condições, entrega sem trocas. A filha sacrificada é a lembrança amarga de que muitas vezes o zelo sem discernimento pode matar sonhos, famílias e futuros. Essa é a revelação que poucos contam. A cada leitura, sentimos a tensão entre mistério e dor. O coração humano se pergunta: por que Deus não interveio? Talvez a resposta seja que o Senhor já havia dado a vitória, e o voto foi fruto de falta de confiança. O silêncio divino se transforma em lição. Ele não aprovou o sacrifício, mas permitiu que suas consequências servissem como exemplo eterno. Assim, a história se perpetua como advertência para gerações. Hoje, o chamado dessa passagem é profundo. Quantos de nós já fizemos promessas movidos pelo medo, pela emoção ou pela pressa? Quantas vezes entregamos em palavras aquilo que Deus nunca nos pediu? O voto de Jefté nos chama a refletir. Não é o tamanho do sacrifício que agrada a Deus, mas a sinceridade de um coração que confia. Ele não quer vítimas humanas, mas vidas transformadas pela fé. E você? Já viveu um momento em que uma decisão precipitada te custou lágrimas? Já fez promessas que depois pesaram como um fardo? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Envie este vídeo a alguém que precisa dessa reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo histórias bíblicas misteriosas e reveladoras, que tocam fundo no coração e transformam vidas.